Olá, eu sou Alcimar Nunes Pinheiro, sou médico, formado pela Universidade Federal do Maranhão, com residência em clínica médica e terapia intensiva no Hospital do IASERJ, no Rio de Janeiro, e com doutorado em pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo. Sou membro da Câmara Técnica de Bioética do Conselho Regional de Medicina, sou membro da Academia Maranhense de Medicina e professor titular de Medicina e Bioética da Universidade Federal do Maranhão. Vamos ter mais um webinar do Conselho Regional de Medicina do Maranhão e dessa vez nós vamos abordar um tema que é a bioética e os desafios da tecnologia. A bioética é uma ciência que iniciou aproximadamente na década de 70, com questionamentos que começaram a surgir. Aliás, eles surgiram bem antes, né? Questionamentos com relação envolvendo a ética e o ser vivo, porque bioética, embora seja abordado muito a questão do ser humano, mas qualquer ser vivo, o relacionamento com esse ser vivo pode ter implicações éticas. Portanto, a bioética ela é abrangente. Mas nós vamos aqui abordar a bioética clínica, a bioética relacionada ao ser humano, principalmente com a sua relação de saúde. O que é bioética? Pela palavra se poderia definir bioética como a ética da vida, né? Mas isso digamos, é um conceito amplo, engloba várias coisas, mas a bioética ela trata exatamente de estudar, correlacionar as repercussões éticas que condutas, comportamentos do ser humano, com o ser humano, para o ser humano, poderão trazer repercussões no campo da ética. Então, esses questionamentos eles são estudados dentro da bioética. Quem se interessa com relação à saúde, ao ser humano, à saúde, quem pode se interessar pela bioética? Os profissionais da saúde, todos eles, os profissionais do direito, serviço social, o pessoal da tecnologia, da computação, filósofos, todos esses têm interesse na questão da bioética e têm questionamentos que são feitos, são debatidos relativos ao tema. Na tentativa de fazer um marco temporal de início da bioética, historicamente se faz a relação ao Van Rensselaer Potter, que era um biólogo americano e que era muito preocupado com a questão ambiental, poluição de rios, lagos, etc. E ele, em 1970, ele escreveu esse livro, que está aí, Bioethics Bridge to the Future, uma bioética, uma ponte para o futuro. Esse livro já tem traduzido para a nossa língua, é muito fácil adquirir. Nessa época, o Potter, o que exatamente resultou no nome do livro, é que ele já vendo naquela época as degradações ambientais, ele começou a se preocupar em como seria o futuro. Então ele idealizou que se construísse uma ponte, né? Uma ponte imaginária entre o que a gente estava fazendo, o que o ser humano estava fazendo com o planeta naquela época e como seria esse planeta no futuro. Vejam, 1970, 50 anos, né? Para a atualidade, um pouquinho mais, vejam como já havia uma preocupação naquela época. Então esse é um marco temporal. Vocês vão ver que os textos, de uma forma geral, os livros, sempre marcam Van Rensselaer Potter, 1970, como o início da bioética. Embora, buscando na história, se vê que um frei alemão, lá na década de 20, já começou a ensaiar uns questionamentos dessa natureza.
mas o registro geral que se vê é do Potter em 1970. Bem, então, quais são os desafios que a bioética encontra? Quais são os questionamentos que são feitos na bioética? Como vocês observam no slide, os avanços tecnológicos, e hoje os avanços tecnológicos são cada vez mais rápidos, eles sempre ferem um pouco a ética. Pode não ferir, mas na maioria das vezes não há essa preocupação na feitura do procedimento, do aparelho, seja lá o que for, do ponto de vista tecnológico, eles acabam infringindo alguma coisa, alguma alteração de comportamento que tem um envolvimento ético. Ninguém é contra a tecnologia, né? Não é essa a imagem, a ideia que se quer deixar. Ninguém é contra a tecnologia. No entanto, muitas das vezes a tecnologia resulta em questionamentos éticos, que é o que a gente encontra na atualidade. Então, nós vamos ver ao longo dessa conversa vários pontos da atualidade em que a bioética tem uma importância, porque por conta desses questionamentos que são feitos resultantes de um procedimento, principalmente na área da saúde. Esses procedimentos, esses questionamentos, eles envolvem direito também, daí os profissionais do direito também têm um papel, além dos profissionais da saúde, os profissionais do direito também têm um papel fundamental na questão da regulação, das leis, essas coisas, envolvendo esses questionamentos da bioética. E, bem, existem, do ponto de vista didático, existem algumas correntes bioéticas. A bioética principialista, que é essa que nós usamos, né? Na América Latina, usamos principalmente a bioética principialista, mas tem a bioética utilitarista. Mas, conversando sobre a bioética principialista, que é a que a gente trabalha, né? Nós temos essa bioética, ela é regida por 4 princípios, conforme vocês veem na tela: autonomia, não maleficência, beneficência e a justiça. Comentando um pouco de cada um princípio desse, nós vamos ver o seguinte: autonomia é o livre-arbítrio, né? O ser humano é autônomo para realizar o que ele quiser, desde, obviamente, isso não vai ferir, não vai de encontro ao estabelecido pelo social, pela sociedade, né? Então, autonomia, por exemplo, direito de morrer com dignidade, direito de se recusar a um tratamento, isso é autonomia. Quando isso não é respeitado, diz que está se ferindo esse direito, esse princípio da bioética. Para usar uma coisa muito atual, que está na mídia, é a questão da interrupção da gravidez, né? Está a nível de congresso, pede em vista e tudo. Mas toda a bioética, a bioética como um todo, melhor falando, ela sempre tem os pensamentos a favor e os pensamentos contra alguma coisa que se estabelece. Então, no caso de interrupção da gravidez, claro, a gente sabe, a sociedade, mesmo a sociedade da saúde, tem elementos, pessoas favoráveis e outras não favoráveis. E daí surge a discussão. Mas quem é favorável se prende exatamente nesse princípio da autonomia. Quer dizer, ao proibir a interrupção, se estaria ou se está ferindo o princípio da autonomia das mulheres. É claro que tudo isso tem envolvimento cultural, envolvimento social, envolvimento religioso, tudo isso está envolvido na decisão, mas o princípio ferido aí no caso seria o princípio principalmente da autonomia. O outro princípio da não maleficência, o nome está bem claro, é que não podemos causar mal a nenhum ser vivo. No caso da bioética clínica, a nenhum ser humano, né?
O médico ou qualquer outro profissional da saúde não pode fazer mal a um paciente, a ninguém. O princípio da beneficência vai na linha contrária. Se você não pode fazer o mal, você deve fazer o bem. Então, devemos fazer o bem para as pessoas. É o princípio da beneficência. E o princípio da justiça, ele equivale à equidade. Ou seja, todas as pessoas de uma sociedade têm o mesmo direito às mesmas coisas. Isso é uma linha que também se tem discussão, porque a gente sabe que na realidade não é bem assim, que a coisa que o ser humano se comporta. Mas o princípio da bioética de justiça, ele compõe-se disso, de igualdade, equidade, todos os seres vivos são iguais, merecem desfrutar dos mesmos direitos, dos mesmos deveres. Então esses são os principais princípios, são os princípios da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Em seguida, tem uma frase que eu gosto muito desse médico Cícero Urban, do Paraná, que ele disse certa vez o seguinte: a bioética representa a mais radical transformação do velho e tradicional domínio da ética médica. Então a gente vai ver, e depois nós vamos fazer uma diferença, a gente vai ver que a ética médica ela é deontológica. Lá no Código de Ética Médica, que é o livro que rege a conduta dos médicos, lá tem o que é vedado ao médico fazer. Então aquilo é lei. Se ele infringir algum princípio daquele, o profissional vai estar passível de um questionamento, de um processo e, quem sabe, até de punição. Aquilo é ética. Bem, a bioética, ela pergunta, assim, em termos práticos, seria por que não? Não é? Por exemplo, usando o exemplo que a gente comentou ainda agora, interrupção da gravidez. Não pode. O Código Penal proíbe o aborto, a não ser em algumas situações que a gente vai ver, que são conhecidas da sociedade e que a gente pode ver daqui a pouco. Mas, em princípio, é proibido o aborto, então é crime. A pessoa praticante ou quem pratica é passível de punição. Isso é ética. Agora, a bioética, ela diz, peraí, por que é proibido? Onde está a autonomia da mulher? Por que ela não pode decidir? E eu vi recentemente numa matéria, e um dos argumentos também questionando isso é assim, que a comissão parlamentar que destinada a definir isso daí não tem mulheres. Então, as mulheres questionam também isso daí. Como é que uma comissão de homens vai decidir uma coisa de mulheres? Então, isso é bioética, certo? Então, a ética é deontológica, é deontologia médica, o que é proibido, o que não é proibido, é contra a lei ou está na lei, passível de punição ou não. A bioética, ela questiona por que não, por que sim, tá certo? Então, e esses questionamentos, a gente vai ver ao longo da conversa que eles têm surgido ultimamente, resultantes de uma série de procedimentos, né? No campo da saúde. Então, quais seriam os desafios da bioética atual? Claro, nós vamos apenas citar os mais, digamos assim, os mais comuns, os mais frequentes, tá? Esses desafios que a bioética enfrenta. As unidades, as casas de saúde, as unidades de saúde, os hospitais, é recomendável ter uma comissão de bioética. No entanto, a comissão de bioética de um hospital, por exemplo, a comissão de bioética ela não é executora, ela é consultiva. A gente consulta a comissão de bioética para ouvir argumentos de natureza social, religiosa, filosófica, antropológica, enfim, os mais diferentes tipos de argumentos, a gente ouve essa comissão para saber
qual a tendência? É de sim ou não. Então, ela não é, e essa decisão é tomada pelo grupo técnico, não é pela comissão de bioética. Porque muitas vezes, uma dúvida de um procedimento no hospital, a recusa de alguma coisa, chama a comissão de bioética. Não é assim. A comissão de bioética ela não vai decidir, faça isso ou faça aquilo. Ela diz os caminhos, os prós e os contras, e a comissão, o grupo técnico é quem toma a decisão final. Geralmente eles ficam embasados naquilo que a comissão de bioética argumentou, colocou para eles. Então a gente tem que fazer uma diferença, né, entre deontologia médica e bioética. A deontologia, repetindo, a deontologia médica ela é lei. Né? É vedado ao médico fazer isso, é vedado ao médico fazer aquilo, é vedado ao médico fazer aquilo outro. Muito bem, isso é ética. A bioética, ela é questionadora. Por que não pode ou por que pode? E aí vem as mais diferentes argumentações em todos esses campos que a gente tem falado, né? Social, principalmente religioso. E nós vamos ver que alguns questionamentos, eles têm uma defesa muito forte no campo religioso. Nós somos um país muito religioso em suas diferentes manifestações, por isso algumas coisas alguns procedimentos, algumas condutas que foram muito fáceis em outros países, principalmente não latinos, no nosso enfrenta uma dificuldade, digamos, para caminhar em qualquer direção nessas decisões. Então, vamos ver alguns desafios da bioética atual. Lembrando que esses desafios, eles surgem ou surgiram sempre como resultado do avanço tecnológico. Não, repito, para não deixar a ideia errada, eu não sou contra avanço tecnológico, pelo contrário, né, até gosto, todo mundo gosta, porque o avanço tecnológico, na questão da saúde, é pelo avanço tecnológico que nós estamos conseguindo viver mais, é pelo avanço tecnológico que nós estamos conseguindo dar diagnósticos de doenças que antes não se dava, tratar doenças que antes não se tratava, entendeu? Então isso é avanço tecnológico. Então ninguém pode ser contra. No entanto, a velocidade com a qual os avanços tecnológicos surgem é muito rápida, principalmente nos dias de hoje. E o questionamento ético resultante daquilo, ele é um pouco mais devagar, mas isso é que tem contribuído para que a disciplina de bioética seja obrigatória nos cursos da área da saúde e no direito. O direito também tem uma participação muito importante nas discussões da bioética, tanto que na formação das comissões de bioética dos hospitais, sempre tem alguém do direito, um profissional do direito lá que tem uma contribuição importante. Então é assim, a bioética ela é de todo mundo, né? Fazendo um resumo geral disso. Então vamos ver, aqui estão alguns conflitos bem atuais em bioética. Vejam só, fertilização in vitro, anticoncepcionais, clonagem humana, células-tronco, genoma humano, telemedicina. Então, aqui eu numerei apenas alguns que eu vou dizer assim, que são bem presentes no dia a dia, né? No nosso dia a dia. A fertilização in vitro, qual é o problema assim, principal da questão da fertilização in vitro? É que o procedimento gera vários embriões e, dependendo do país, uma quantidade X, um número X de embriões poderá legalmente ser implantado naquela mulher. No Brasil, 2 ou 3 embriões. Há países que permitem que se implantem mais. Porém, ficam outros embriões, tá?
Esses outros embriões, eles devem ser obrigatoriamente conservados lá no banco de reprodução. Esse é um problema, porque a cada vez mais, devido a vários questionamentos que não cabem agora, nesse momento, cada vez mais as mulheres estão recorrendo à questão da fertilização in vitro. E, portanto, cada vez mais se tem embriões guardados nesses bancos. E esses embriões guardados geram despesas e essas despesas, na grande parte das vezes, são mantidas pela clínica responsável, não é? Então isso é um custo. E aí, como é que vai fazer? Não pode destruir, não pode jogar fora, porque é um ser vivo. Aqui a gente abre um outro leque dentro da bioética. A partir de que tempo se é um ser vivo? Durante o percurso de fecundação e gravidez, quando é que se é um ser vivo? Aí tem um leque muito amplo, que, repito, não é o objetivo dessa conversa, mas a gente vê que, dependendo da cultura, da civilização, da idade, da época, né, da civilização, se tinha uma concepção de que a vida começava no momento X. Houve um tempo em que se considerava que a vida começava quando aquela pessoa, aquele ser, via a luz solar. Então, antes de ver a luz solar, não tinha vida, não era vida. Então, esses são alguns questionamentos com essa questão da fertilização in vitro. Mas o que é o questionamento bioético da fertilização in vitro não é o procedimento. É claro que isso aí é uma tecnologia que permitiu que algumas mulheres que não poderiam engravidar de forma natural consigam engravidar e ter o filho, que é o seu sonho maior do casal, não é isso? Então, é uma tecnologia que favoreceu, não é? Então, como não vai ser contra? No entanto, tem essa questão dos bebês, dos chamados embriões extranumerários, ou seja, aqueles que sobram, que não poderão ser implantados e tem que ficar lá guardado. Por quanto tempo guarda? Esse tempo de guarda implica inviabilidade perene desses embriões? São questionamentos que são feitos com relação a essa fertilização in vitro. Na sequência, a gente tem os anticoncepcionais, né? O anticoncepcional, todo mundo sabe da história que o anticoncepcional, quando surgiu, deu uma liberdade maior. Eu não digo à mulher, deu uma liberdade maior ao casal, não é? Que poderiam ter filhos, programar quando ter filhos, né? Com o uso de anticoncepcionais. No entanto, ele fere princípios da religião, porque a união entre um casal, a finalidade maior religiosa é a procriação. E se está usando anticoncepcional, você está ferindo esse princípio secular. Então, é um questionamento bioético. Daí ter colocado anticoncepcionais dentro disso daí. É claro que algumas coisas, hoje assim, alguns questionamentos hoje são tão corriqueiros, tão dia a dia, que eles deixaram de ter alguma importância, mas eles existem, né? A clonagem humana é um outro problema da bioética. Clonagem humana. Já se clonou ovelhas, né? E na clonagem humana, a dificuldade é assim, bom, qual vai ser a identidade do original e do clonus? Não é? Qual a identidade de um, qual a identidade do outro? Quais as repercussões psicológicas que aquele que clonou vai ter com relação ao clonado? Não é? Enfim, a clonagem humana, ela tem um questionamento muito forte, que é a questão é como se o homem passasse a fazer o papel de Deus. Ele cria as pessoas. Então, é um questionamento forte de natureza religiosa, muito grande. As células-tronco. Célula-tronco, vocês veem sempre aí na mídia,
assim, o poder, a perspectiva que a utilização de células-tronco, as pesquisas estão cada vez mais se desenvolvendo, no sentido de que as células-troncos elas são promissoras para tratamento de várias doenças, dentre elas Parkinson, Alzheimer. A gente viu 2 anos atrás, nessa questão das queimadas que está na mídia agora, uma onça que teve as suas patas muito feridas, né, pelo fogo, e usaram célula-tronco para regenerar. Então, é muito promissor a utilização da célula-tronco. Mas você tem célula-tronco embrionária, que, segundo os biólogos, são as que têm melhor resultado. Tem célula-tronco em adulto, mas não tem tão bons resultados. De sorte que as pesquisas são usando células-tronco embrionárias. Só que para usar célula-tronco embrionária, isso implica em destruir, em matar o embrião. Aí vem o questionamento. Você está tirando uma vida, está destruindo uma vida, para usar célula-tronco. Embora, não estou justificando, eu estou apenas comentando, embora se as pesquisas evoluírem como estão evoluindo, o poder de cura de várias doenças vai ser enorme com a utilização das células-tronco. Mas, segundo algumas concepções, para usar a célula-tronco, temos que destruir uma vida. E destruir a vida é o bem maior, nós não podemos tirá-la. Esse é o questionamento. Por isso, alguns países que trabalham mais com célula-tronco, eles têm uma conceituação pontual de vida um pouquinho mais para frente, digamos assim, numa idade progressiva gravídica. Eles têm um ponto um pouco para frente, de sorte que para trás não é vida. Então pode usar para manusear a célula-tronco. Mas grande parte das religiões consideram que a vida começa na concepção, na hora que um gameta masculino se junta com um gameta feminino. Ali começa a vida. Então, a partir dali, você não poderia usar. Mas há países em que ali ainda não é vida, só a partir de alguns meses mais para frente. Então, isso é variável de cultura para cultura, de país, de região da Terra para uma outra região, é variável. E a discussão surge em função disso. Seguindo o genoma humano, né? O genoma humano ele tem questões que surgem principalmente do que se está estudando ultimamente, que é a questão de editar, para usar uma linguagem de informática, né? Editar o genoma humano. Editar o genoma humano é fazer novas pessoas, um novo ser, diferente daquele que você foi editar. Mas tem uma corrente filosófica chamada transhumanismo, que tem muita coisa a ver com bioética, onde os adeptos do transhumanismo, eles dizem que eles falam assim, que o transhumanismo ele se constitui em o ser humano controlar e modificar a sua constituição, visando uma melhoria da espécie. E os transhumanistas mais entusiasmados, eles dizem que o ser humano precisa aderir a essa filosofia do transhumanismo para adaptar o ser humano às modificações ambientais. Então, se a gente for pensar em tudo que está acontecendo no planeta nos últimos tempos, o ser humano precisa se adaptar a uma série de coisas. E essa adaptação passa pela edição do genoma. Só que, ao editar um genoma, eu posso editar um genoma e querer uma pessoa bem alta, de 1,80 m, 2 metros de altura, de olhos assim, cabelos assim, pele assim e tal. Enfim, a gente vai dizer como quer. Mas
isso é o lado, digamos, da ruim. Seria uma eugenia, que a gente sabe de onde veio isso e que até hoje essa ideia é combatida. Mas, por outro lado, é a maneira que se tem hoje de, quem sabe, controlar ou evitar algumas doenças, né? Entendendo o genoma daquelas pessoas com aquele perfil de doença, você editar, corrigir aquela carga genética ali e essa pessoa não desenvolver essa doença. Então isso me parece bom, mas tem as correntes que se defendem no sentido de proibir, de discutir, não validar a questão da edição genética, o que passa por essa questão do genoma humano. E temos aqui ainda, dos que eu mencionei, né, a telemedicina, para citar uma coisa bem atual. A telemedicina, se vocês acompanharam a sua evolução e implantação, ela no começo ela teve uma resistência muito grande. A telemedicina, apenas para entender, é o consultar à distância. É não estar palpando, não estar auscultando aquele paciente aqui perto. Ele está à distância. E isso, de certa forma, fere uma relação hipocrática, que é a relação médico-paciente. E por isso houve uma resistência, ainda há uma resistência muito grande com relação à telemedicina. Mas a telemedicina, esse processo, ele favoreceu levar o falar, levar a consulta médica lá longe, nos rincões onde não tem médico, onde não chegava médico, não chegava nenhum profissional, ou não chega nenhum profissional da saúde. E a telemedicina, ela veio suprir esse hiato. Houve uma resistência muito grande, depois por parte do Conselho Federal, né, com os seus argumentos hipocráticos, obviamente, são argumentos seculares. No entanto, na pandemia, por uma questão de necessidade, ela foi liberada. E aí não me parece mais ter retrocesso, o mundo inteiro. Há países, como por exemplo a Índia, a China, em que 60%, 70% dos atendimentos são feitos por telemedicina. O Brasil, o Ministério da Saúde encampou a telemedicina e aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem várias cidades que já participam desse processo de telemedicina. Então, o atendimento ficou mais barato, o deslocamento se diminuiu. Imagina, eu vi num congresso de telemedicina, eu vi uma colega do interior do Amazonas, que ela dizia que o paciente dela, da cidade que ela estava, para ir a Manaus, ele tinha que passar, eram 5 dias descendo o rio até chegar a Manaus. E ela resolveu isso com a telemedicina. Então ela implantou o sistema e ela consulta lá mesmo na terra, na cidade onde ela é a médica, com hospitais de Manaus ou de outras capitais do Brasil, e resolve grande parte da problemática. Então a telemedicina tem esse lado de diminuir o custo, diminuir o deslocamento dos pacientes, tudo isso. No entanto, aí é uma visão que eu tenho colocado, e até na minha página da rede social eu escrevi um artigo sobre isso, que assim, a telemedicina resolveu o problema? Não, não resolveu. Resolveu grande parte do problema, sim, resolveu. Mas a telemedicina, ela tem uma coisa que ela não consegue fazer, talvez consiga, se algumas modificações forem feitas, mas ela não consegue fazer, que é o cuidar. É o cuidar. É atender sempre aquele paciente, acompanhar a evolução daquele paciente. Por enquanto, a telemedicina contacta. Se vocês forem num shopping aqui de São Luís, vocês vão ver lá uma cabine em que a pessoa quer fazer uma consulta com um cardiologista. Aí ela senta, a técnica conecta com o cardiologista em algum canto do país de onde
aquele plano, sei lá, aquela clínica tem convênio, e aí eles conversam, tá certo? Então, a telemedicina, sim, não tem retorno, não deve ter. Eu sou um apoiador da telemedicina, porque ela resolveu, sim, se você for nos interiores onde tem telemedicina, vocês vão ver que a população é satisfeita com o procedimento. No entanto, falta melhorar um pouquinho, que é a questão do cuidar, que ficou um pouco a desejar. Principalmente quando a gente trata de medicina preventiva, que é o que a gente tem que fazer. O mundo já começa a fazer medicina preventiva. Aqui entre nós, o Ministério da Saúde já designou a questão da medicina preventiva. No entanto, a gente ainda não tem isso, ou tem de uma forma rudimentar nos cursos de graduação em medicina. A gente ainda é preparado para curar doenças. Na prevenção, a gente fica um pouquinho aquém ainda nesse item. Mas a telemedicina poderia ou pode ser usada para fazer prevenção, mas não é. Mas voltando à nossa questão principal da bioética, o que a telemedicina tem que ver com bioética? Claro, porque eu não vou palpar meu paciente, eu não vou auscultar meu paciente, não vou vê-lo fisicamente. Nós vamos conversar via satélite. Então, isso fere um princípio hipocrático, daí a repercussão bioética disso. Então, vejam, são coisas que eu sinalizei, que eu enumerei aí. São coisas da atualidade, do momento, mas que têm lá atrás repercussões éticas. No caso, repercussões bioéticas. Mas eu duvido que a gente vai conseguir um dia desenvolver uma tecnologia que não tenha uma repercussão bioética. É claro que isso evolui de acordo com o evoluir da cultura daquela civilização. O que era proibido, digamos, o que era proibido 100 anos atrás, hoje é a coisa mais natural. Vocês podem procurar os mais diversos exemplos. Uma questão que nós sinalizamos lá atrás, a questão da interrupção da gravidez dos bebês anencéfalos. Isso aqui isso aqui é permitido, né? O bebê anencéfalo, mas isso foi, vamos dizer assim, isso foi um avanço que a tecnologia trouxe, porque antes da ultrassonografia da gravidez, só se sabia que o bebê era anencéfalo quando ele nascia. Agora não, a gente sabe em útero ainda. Não é? Aí então surgiu a possibilidade da interrupção daquela gravidez. E, de novo, isso tem repercussões, porque eu não gosto de usar essa palavra, porque essa palavra é muito ligada a crime. É um aborto, a interrupção da gravidez, né? Mas do bebê anencéfalo, o grande problema é que, olha como é que fica a cabeça, o psicológico de uma mãe, sabendo que ela está gerando uma criança que assim que nascer ela vai morrer. Né? E, como dizem os profissionais da psicologia, a mãe que tem um bebê, está gerando o bebê anencéfalo, ela tem luto 2 vezes. Ela tem na primeira vez, quando ela tem o diagnóstico do bebê anencéfalo, dentro da barriga, é o primeiro, e tem o segundo, quando essa criança nasce e logo, algumas horas, alguns dias depois, ela morre. Então, a legislação, o Conselho Federal permite que se faça a interrupção da gravidez nos casos dos bebês anencéfalos. Na questão da reprodução humana, nós já conversamos bastante sobre os embriões extranumerários. Tem um filme tem muito filme que tem estudos bioéticos, né? São filmes cuja história aborda alguma coisa na bioética. E tem um filme que a pessoa era um doador de um banco de esperma, e o filme parece que são meus 598 filhos, qualquer coisa assim. Procurem que vocês vão encontrar. E o interessante desse filme é que depois todo mundo quer saber quem é o pai.
Aí é o problema, né? Porque isso é sigilo, mas a pessoa não tem direito a saber quem é o seu pai? Não tem direito a saber quem é a sua mãe? Mas nesse procedimento, não. Aí, então fica a questão. Aí por isso que eu digo, aí entra a bioética. Por que não? Então isso é bioética. Tá? Aí está a beleza da bioética. São esses questionamentos que envolvem o social, o cultural, o religioso, tudo isso daí. As células-tronco, usar ou não usar, nós já comentamos isso aqui, né? Há uma promessa, não, uma visão muito ampla de cura de várias doenças com a utilização das células-tronco. A clonagem humana, já falamos também, a problemática é possível. E as cópias? Como é que ficam as cópias? Elas são iguais, né? Se é clonagem, elas são iguais. Vai ter o mesmo nome? Qual a relação daquela cópia com o criador e a criatura? Qual vai ser a relação? O transhumanismo, que a gente comentou ainda agora, que é uma corrente de pesquisadores, uma corrente filosófica também, em que preconiza que o ser humano deve controlar e modificar a sua evolução. Ou seja, nós, seres humanos, devemos, nessa corrente transhumanista, controlar e modificar a nossa evolução, visando a melhora da espécie. Então, só para um exemplo, que não sei se cabe no momento, mas vamos lá. A Terra está aquecendo. A Terra está aquecendo. Será que ao editar um genoma nós não podemos criar um ser humano, uma espécie mais resistente ao aquecimento da Terra? É por aí que vai essa questão do transhumanismo. E os transhumanistas defendem isso. E esse transhumanismo, ele entra na neuroética. A neuroética é o questionamento bioético dessa aparelhagem de natureza de aparato neurológico. O exoesqueleto, né, entra na neuroética. A robótica humana. A gente sabe que hoje nós temos as cirurgias robóticas, né? Mas ainda a decisão, o olho ainda é humano. A precisão é que a gente usa do robô. Mas não é o robô ainda quem decide, embora as correntes favoráveis a isso dizem que, sim, eles podem decidir melhor do que nós, porque eles têm uma capacidade de armazenamento maior do que a nossa, uma capacidade de processamento com uma velocidade muito maior do que a nossa. Então, quem sabe, numa emergência, por exemplo, eles têm a capacidade de decidir as coisas primeiro do que o ser humano. Então, essa é a grande discussão. Mas aí quem vai definir é a máquina e o ser humano, como é que fica? O grande problema é que se diz assim, com a inteligência artificial, que a gente vai ver um pouquinho, vamos passando daqui a pouco, fica assim, a inteligência artificial vai substituir o homem? O que nos surpreende com a inteligência artificial é que parece que ela usa uma realidade que não é a nossa. Nós temos, o ser humano, a civilização atual tem uma realidade. E essa realidade tem uma lógica. A inteligência artificial parece usar uma outra lógica, por isso nos surpreende algumas decisões da inteligência artificial. Essa que é a questão que passa no problema da robótica humana. Das cirurgias robóticas, como eu falei, ainda é o homem quem dirige, ainda é o homem que mexe lá nos botãozinhos, a decisão ainda é do ser humano. Mas, conforme se evolui para as inteligências artificiais generativas, elas vão ser capazes de tomar decisões mais precisas. E aí? Como vai ser essa época? Qual vai ser o que significa ser humano? Como fica a essência do ser humano com as inteligências artificiais? Vieram e não voltam mais. E tem resultados promissores. Eu costumo dizer aos meus alunos que a gente tem que ser mais inteligente do que a inteligência artificial, no sentido de que usar a inteligência artificial a nosso favor.
dizer a ela o que a gente quer para fazer. Se deixar solto, não sabemos aonde é que nós vamos parar, né? Dentro dessa tecnologia que avança e que traz essas repercussões bioéticas, a gente tem hoje a chamada medicina de precisão. Medicina 4.0, para quem gostar de evolução na informática, né? Medicina de precisão. É aquela medicina do diagnóstico mais preciso. Saúde digital, que é o futuro que já é presente. Na saúde digital, são dados. Nós vamos usar dados e nós sabemos que os dados eles geram informação. E essa informação, ou essas informações, é que são pactuadas e levam a uma decisão, levam a uma tomada de decisão. E aí, nessas tomadas de decisão, nós temos as chamadas equações redes neurais artificiais. O que são redes neurais artificiais? É igual à rede das nossas sinapses. É um monte de chip, um agarrado, um pregado no outro, simulando uma rede sináptica. E ali eles definem, né? No circuito elétrico, passa ou não passa, 1 ou é 0. E pode levar a decisões baseadas em informações. Quanto mais informação, quanto maior a quantidade de informação que uma máquina tiver, mais precisa é a sua conclusão. Isso já é fato, né? Os profissionais da computação sabem muito bem disso. O problema, quer dizer, não é bem o problema, mas a questão do ser humano é que a nossa capacidade de armazenamento e nossa capacidade de processamento é bem menor do que as máquinas estão chegando. Por isso elas estão mais velozes na decisão e às vezes nos surpreendem com alguma decisão. Mas aí estão as redes neurais artificiais, usando esses dados, essas informações, e aí entra, aqui no quadro abaixo, pode ferir a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o grande questionamento que fica naquela medicina de precisão, que a gente falou ainda há pouco, é que, assim, para fazer medicina de precisão, nós precisamos de dados. Para usar esses dados para gerar informação, a gente precisa de autorização da pessoa portadora, dona dos dados. Então, se não tivermos esses dados, eu digo tivermos, falando de uma forma em termos de classe, né? Se não tivermos esses dados, nós não podemos, ou teremos dificuldades em dar diagnósticos precisos. Trazendo para um exemplo clássico, se um paciente me nega informações do quadro clínico dele, nós vamos ter dificuldade de dar um diagnóstico, né? Aquela história. Mas ter mais essa informação. Por que você não me disse isso antes? Não é? Eu teria feito o diagnóstico logo. Mas então, isso mostrando que quanto maior a quantidade de informações, mais preciso é o diagnóstico. Então, isso, se o mundo tivesse uma forma de guardar essas informações relacionadas a uma doença, por exemplo, diabetes, vamos citar uma. Então, o mundo inteiro guardaria as informações sobre diabetes num determinado banco de dados. Em algum lugar do mundo, poderíamos pegar um paciente, pegar aquelas informações, jogar nesse banco de dados e a inteligência dele nos diria: é diabético, não é diabético, vai ser diabético no futuro ou não vai ser. A probabilidade, aí se trabalha com probabilidades. Então, a questão bioética é exatamente aí, nessa questão da liberação dos dados e das informações. Então, a ciência da computação nos mostra que pode dar diagnósticos precisos, para isso eles precisam de informação, mas a bioética nos freia nessa questão de liberar ou como liberar ou não liberar as informações. E aí a gente entra naquela questão, entra no capítulo da medicina digital, né, que é a telesaúde, que a gente comentou ainda agora, onde a gente tem teleconsulta, telediagnóstico. Imagina, eu recentemente fui para uma cidade do interior ver um serviço desse e eu presenciei o diagnóstico de uma arritmia cardíaca dado por um colega que estava em Belo Horizonte. Então o paciente, lá nessa cidade que eu estava, o paciente deitou, foram colocados os eletrodos,
gerado o traçado eletrocardiográfico, mandado lá para Belo Horizonte, o colega lá olhou, deu o diagnóstico, voltou e o paciente saiu com o diagnóstico lá para a unidade de saúde. Isso em questão de minutos. Então, é um procedimento, a telesaúde é um procedimento que tende a crescer cada vez mais, devido a essa precisão. A teleinterconsulta, eu consultar um colega em outro estado e conversar com ele, fazer uma chamada para conversar sobre uma dúvida, uma doença, qualquer coisa. E a inteligência artificial, que a gente já conversou um pouquinho, né? A inteligência artificial na medicina é um capítulo que está começando, né? Já começou. E como se vai usar a inteligência artificial, em que momento que se vai usar. Nas redes neurais, que eu falei ainda há pouco, por exemplo, numa unidade neonatal, onde entre os pacientes, os bebês precoces, né? Prematuros. Então, é importante para o profissional saber qual a perspectiva que aquele bebê prematuro, tal a sua prematuridade, qual a perspectiva que ele tem de sobreviver ou não. Uma rede neural artificial, usando a probabilística e com riqueza de dados de outros bebês que passaram por lá, ela pode nos dar essa probabilidade. Olha, sobrevida, que você quer saber, esse aqui tem 60%, mas aquele ali tem 80%, entendeu? Onde está uma repercussão bioética aí? É que talvez a tendência seja, eu estou fazendo um teatro, né? Não estou dizendo que isso seja feito, talvez a tendência seja investir naquele que tem 80%, esse que tem 60%, não tanto, mas as duas não são vidas, as duas não têm um dom maior, sim, então é isso que o ser humano discute. Mas a gente falou muito sobre a questão de dados e informação em saúde. Vejam uma coisa, os profissionais da informática, da computação, eles são loucos por dados da saúde. Por quê? Veja bem, olha essa pizza aqui que está no quadro. Se nós considerarmos todas as informações do mundo, eu vou numerar algumas, informações de saúde, informações meteorológicas, informações financeiras, informações, enfim, todas as informações que você imaginar. 30% dessas informações geradas no mundo são relacionadas à saúde. 30% dessas informações estão relacionadas com a saúde. É por isso que os profissionais da computação estão do lado da gente, aí nas chamadas Health-Tech, né? Nas tecnologias de saúde, porque eles sabem que podem manuseando esses dados, eles nos ajudam na precisão do diagnóstico. E vejam, por que isso? Um paciente crônico, isso é um trabalho americano, um paciente crônico, um paciente com diabético, com hipertensão né, e outras doenças, ele gera ao ano em torno de 80 megabytes de informações. Isso, quem já leu o Dostoiévski, Crime e Castigo, aquele livro grande e grosso, isso dá mais de 10 livros daquele, de informações num ano um paciente crônico gera. Então veja, é um campo muito fértil para a turma da computação. E é por isso que a gente tem trabalhado junto e se estimula cada vez mais trabalharmos juntos. E é por isso também que alguns cursos de medicina no mundo e aqui no Brasil alguns cursos já têm a cadeira de informática em saúde. Exatamente para que o profissional da saúde ele fique mais perto, entenda melhor e quem sabe até fazer uma programação leve, uma linguagem simples para fazer um programa. Então não se pode mais trabalhar separado da turma da computação, por conta dessas informações aí. Colocar chip, inteligência artificial, colocação de chips cerebrais para aprender a falar um idioma, enfim. Esse é um outro capítulo. Aqui sobre as redes neurais, que a gente falou ainda há pouco, que ela imita a rede sináptica, né? Passa, não passa, como computação, né? 1 ou 0. É uma linguagem binária, né? Passa, não passa, e isso é que dá essa velocidade. Então a gente pode
ao lado de um cientista da computação, fornecendo dados para eles com resultados já observados, ele construir a rede neural. Então ele constrói de uma forma assim bem simplista, fica assim, a gente fornece os dados e os resultados e eles vão armazenando, o profissional da computação, da informática, vai armazenando, armazenando. De repente ele constrói uma rede neural. A partir daí, qualquer paciente que chegar, eu posso pegar aqueles dados clínicos dele, laboratoriais, jogo na rede neural, ela trabalha e me diz, é tal doença, ou a probabilidade de ser tal doença é X, a probabilidade de ser aquela doença é menor, é maior, enfim. Isso nos ajuda muito, gente, né? Vai nos ajudar bastante, ou já nos ajuda na medicina. A tomada de decisão, aqui vocês veem uma máquina e um ser humano jogando, né? A máquina, aquela questão do enxadrista que perdeu para a máquina no jogo de xadrez, campeão mundial, né? O russo lá perdeu na máquina, mas a decisão ainda é do ser humano. Se um dia essa decisão vai sair da mão do ser humano, é uma grande preocupação da bioética, da ética, se isso um dia vai acontecer. Já está acontecendo com o ChatGPT, onde a gente pode gerar trabalhos, e hoje a gente é obrigado a dizer se aquele trabalho que a gente está fazendo foi gerado na linguagem GPT. E a proporção que evolui, nós estamos, acho que na versão 4.0, eu acho. E a proporção que isso vai evoluindo é porque eles vão aumentando. O que difere o GPT 3 do 4? É a quantidade de dados. Então, a proporção que se vai evoluindo, se vai municiando mais essa inteligência de dados e ela vai ficando mais, ela vai se aprimorando mais. Até chegar num ponto que chegamos agora, que é de aprender. Essa máquina aprende com os dados que você coloca e com as decisões que saem de lá e que a gente diz que é certo. É uma questão, né? Então, estou me aproximando do final. Então, a gente quis passar para vocês a ideia do que é bioética, que, repito, ela deve participar dos currículos de profissionais da área da saúde, da área do direito, principalmente, porque a tecnologia não para. Ela avança e avança a passos largos. O que os governos investem em pesquisa, agora mesmo foi homologado o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O Brasil ainda está investindo um pouquinho, né, em relação a outros países de igual envergadura. Mas o que estão investindo nessa área é muito grande, então a gente tem que estar preparado para isso. E com certeza isso vai trazer repercussões bioéticas. Mas essas repercussões, com o evoluir do tempo, como eu falei ainda há pouco, o que lá atrás era proibido agora não é tanto, a sociedade já aceita e assim o mundo vai. E eu encerro com essa frase do Kenneth Correia, que ele diz que as tecnologias estão evoluindo para ser apoio, agilizar os diagnósticos, reduzir erros, mas, por muito que estejam próximas de imitar o comportamento humano, sempre precisaremos de seres humanos para dar o último toque, ter uma intuição e tomar a decisão final. Muito obrigado.